Bom, Lulinha, começando mais um episódio do Urbanos JJ, né? Hoje é um episódio bacana, especial, diferente, viu? É um assunto da nossa linha, né? Eu acho que hoje é um assunto bem diferente, um assunto atual que está em evidência agora, né? De utilidade pública, né? De utilidade pública, exatamente. É um tema que de repente as pessoas não têm conhecimento. É verdade. Ele trouxe um pouco de informação para os nossos seguidores. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar dos nossos parceiros. Isso é importante. Para você que faz uma academia, quer fazer uma caminhada, treinar, passa na Sensação Fitness. E, inclusive, eles estão fazendo lá, como fala na indústria, é um retrofit. É isso aí. Seria o quê? É uma renovação. Uma renovação do espaço para melhor receber os seus clientes. Então, dá um confere lá na Sensação Fitness para você que quer fazer uma caminhada, dá uma treinada, procura a Ju. E se falar que é seguidor do Urbanos, tem quantos por cento de desconto? 5% de desconto, hein? Então não é vamos só esquecer, chegar lá, falar, é só eu chegar sou lá. seguidor do Urbanos, 5% de desconto. Excelente. E eles estão mudando o layout para receber melhor os seus convidados, os seus clientes. Exatamente. Tá bom? Dá um confere lá na Sensação Fitness. Sensação Fitness sempre inovando aí para os seus E clientes. fica aqui no centro de Jaguariúna. Excelente. Maravilha. Lulinha, Bruscos também, hein? Não vamos esquecer do pessoal lá do Bruscos, Dá um talento na barba. Dá um talento na barba, profissional de primeira. Nós todos aqui, estamos lá no Bruscos. Olha o talento. É isso aí. O Bruscos é uma rede de barbearia aqui na região, no interior, tem várias cidades aí. Então, não se esqueçam, profissional de ponta é na Bruscos, Lulinha. E Jonathan, acabou de fazer a barba, deu aquele talento, passou na Sensação, colocou um look chique. Aonde vai comer uma pizza? É na Latitude Zero, né? Claro. Então, Latitude Zero. A gente vai mandar um abraço para quem, Jonathan, do Latitude? É o Du. Du, aquele abraço, Latitude Zero, a melhor pizza de Jaguariúna. Você quer comer uma pizza, participar de um rodízio, tomar aquele chopp geladinho, aquela cerveja? Exatamente. Música ao vivo. Latitude Zero. Inclusive, o petisco hoje aqui no podcast é de quem? É da Latitude. Com certeza. E para receber os nossos convidados e se alimentar, comer aquela pizza de elite, aí. Latitude Zero. Então, com certeza. Mas tem mais. Tem mais, com certeza. Essencial segurança do trabalho, Lulinha. Então, aquele que tem uma empresa, uma microempresa, uma empresa pequena e quer colocar dentro da sua empresa segurança do trabalho, com treinamento de trabalho em altura, espaço confinado, com quem que fala? É com o Paulão e o Xande lá na Essencial Segurança do Trabalho. Toda a documentação que você precisa para poder fazer laudos em relação à segurança do trabalho, testes de ergonomia, treinamento em altura, brigada de incêndio, é com Essencial Segurança do Trabalho. E a nossa imagem, a filmagem que está sendo feita, quem é que está fornecendo para nós o equipamento? É o Maurício Baião Filmes. Olha aí, câmera profissional do Maurício Baião Filmes. O Michael aqui da equipe do Maurício Baião. Dá um salve aí, Michael. Opa, salve, rapaziada. É isso aí. Ô, Jonathan, então se estiver fazendo um aniversário, um casamento, Maurício Baião. Maurício Baião, equipamento de ponta, profissional especializado. Não se esqueça, hein? Filmagens é com o Maurício Baião Filmes. Bom, a gente falou aqui de alguns parceiros nossos. Caso alguém queira ser um dos parceiros do Urbanos, o que eles fazem? Olha, é só entrar em contato com a gente, hein? Vai lá no Instagram, manda um direct lá, a gente está à disposição. Tem o nosso WhatsApp também. Então, por favor, hein, pessoal, quer ser parceiro do Urbanos? Sinta-se à vontade. Pode vir aqui que a casa é igual ao coração de mãe. Você fica mais... Ô, Jonathan, mas tem que dar aquele like, aquela curtida. É verdade, compartilhamento. Não se esqueça, hein? Entra lá no nosso canal, no YouTube, no Instagram, dá aquele like, curte, segue, compartilha com os amigos. Não se esqueça, hein, Lulinha? Isso aí é importante. É muito importante. Bom, Jonathan, recado dado, abraço dado aos nossos parceiros. Vamos agora apresentar o nosso convidado. Exatamente. Eu acho que o convidado de hoje, ele vem num momento muito importante do mundo que está precisando de paz, Lulinha. É ou não é? É de suma importância, com certeza. Então Com a gente vai entender melhor o que está acontecendo aí
no mundo, né? No mundo, não só o assunto em específico, né? Mas de maneira geral o que está acontecendo. Então, com a gente, o pastor Fabrício Selimes. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí. Amém, Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. É um prazer, né? Falar um pouco a respeito da palavra de Deus e de tudo que vem acontecendo dentro da palavra de Deus, né? Trazer esse conteúdo para vocês, para os telespectadores, para os parceiros de vocês aí. Puxa, que legal. Grande satisfação receber o pastor aqui hoje. Com certeza. Hoje, falando o mundo que está passando, falar um pouquinho sobre Deus, levar um pouco de paz, de amor, de carinho, né? De esperança. De esperança, não é? Exatamente. Então, Pastor Fabrício, né? Pastor Fabrício, a igreja é promessa, né? Chama a igreja de vocês, a igreja promessa, que inclusive o nosso amigo Léo tá aqui com a gente também, que faz parte da equipe da igreja. Seja bem-vindo, tá bom? Glória a Deus. Pastor, explica pra gente o que você faz hoje. Hoje eu vivo, não vivo só da obra, eu tenho meu trabalho, né? Eu trabalho na empresa lá no hospital Walter Ferrari, aqui de Jaguariúna, como supervisor administrativo, né? E não vivo só para obra. Hoje eu tenho também esse trabalho aí como supervisor administrativo do hospital. E tomo conta da zeladoria toda do hospital. Você vê que vida, ela é meio completa. Ele cuida da parte espiritual, né? E da saúde das pessoas. Então, né? seja assim, já tratei da saúde, você sai daqui bem, você tá zerado. Agora a gente precisa cuidar da parte espiritual, parte espiritual, que é muito importante, tá? Exatamente. Porque às vezes a pessoa tá doente achando que é uma doença de saúde mesmo, né? É uma doença espiritual. Pô, que legal. Que legal. E por que você decidiu trabalhar como pastor? Hoje é assim, a decisão de pastor não é uma decisão minha própria, é obedecer a um chamado. Se tem uma coisa que eu nunca orei a Deus pedindo que eu fosse pastor, né? E o pastoreio em si, né, é um chamado, você obedece esse chamado e assim vai, entendeu? Então assim, como que você descobriu ser um pastor? Gradativamente, conforme você vai trabalhando para a obra do Senhor, né? E tem todo um degrau que você tem que seguir. Você começa como membro, de membro como cooperador, de cooperador como diácono, aí você vai para presbitério, e presbitério depois o pastoreio. Aí depois vem os missionários, vem, né, os apóstolos, N coisas por aí. Mas não foi uma decisão assim, eu vou ser pastor. Não. Isso é um chamado, é um legado de muitos anos, é promessa de Deus há muitos anos da minha vida, né, através de outras pessoas que oraram, que entregaram recado de Deus para mim, e eu só dei continuidade naquilo que ardeu no meu coração. Pô, que legal. E isso vem de família assim também? A sua família também é evangélica? Eu fui criado num berço evangélico. Desde a minha, vamos dizer, de quando nasci, já tem minha avó que sempre foi evangélica, meus pais foram evangélicos, eu também já conduzi, já nesse caminho já há muitos anos. Entendi. E quantos anos você é pastor? Hoje eu tô há 12 anos como pastor. 12 anos como pastor? Como pastor, 12 anos. Você é novo, né, cara? Sou jovem, né? Pô, 12 é verdade, anos, né? legal, 12 anos é bastante mas tempo. Assim, ganhou muita experiência nisso. Como ele fala que vem de berço, né? Então, por mais novo que ele seja, já passou dos 20. Né? Então ele vem de berço e aí Deus vem trabalhando na obra. Começou cedo, então, né? Cedo. E assim, 12 anos, né? Contando 2 anos foi como presbítero responsável, né? E 10 anos mesmo como pastor mesmo ungido, consagrado, e vida que segue. Vamos pra cima. A pergunta seria, assim, é difícil ser pastor nos dias de hoje? Pastorear não é fácil. Eu enxergo muito uma questão de aceitação, entendeu? Hoje, para você ser um pastor, viver é muito simples, né? Você tem que viver a palavra. É você pregar, fazer a obra, porque assim, a Bíblia ela é muito clara. Ela fala em João 16:8 que quem convence o homem do pecado não somos nós.
Nós como pastor, nós estamos para o quê? Para ensinar. Você pode ver que nós vamos lá, nós ministramos a palavra é aceita pelo povo, o povo é liberto pela palavra, é por isso que, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é a palavra de Deus. Então é aquilo que nós acreditamos. Se tem algo que eu sempre falo assim, ó, eu nunca entrarei em uma discussão com alguém acerca da crença, porque cada um crê em algo. Eu creio na Bíblia, né? Eu carrego a Bíblia, creio nela e vou viver a vida baseado nela, que foi que eu aprendi desde a minha infância, entendeu? Então assim, quando eu quero me colocar no lugar do Espírito Santo de Deus, de convencer as pessoas, quer dizer, parece que Deus sai de cena e fala assim, então vai lá, vamos ver até onde você vai. Então assim, se é o Espírito Santo que convence, a minha obrigação qual é? Eu prego a palavra, eu ensino a palavra, eu mostro o caminho, entendeu? Por isso que tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é tirado de ninguém. Cada um segue aquilo que quer. Não tem uma religião certa, né? Porque quem é que vai julgar qual é a religião certa? Talvez todas as religiões estão certas, né? Porque tem muita religião que fala assim, a minha religião é que é a certa. Eu vou pro céu, você não, né? Existe um preconceito em relação a isso. Por isso que eu não né? entro em questionamento com relação a religião, entendeu? E outra, se você olhar a lei da Bíblia, você vê que o céu tinha o melhor pastor, tinha os melhor coral, e mesmo assim se rebeliaram lá e veio com a terça parte de lá para cá, entendeu? Então assim, Adão e Eva, eles estavam num jardim maravilhado por Deus, visitado por Deus a toda tarde, se rebeliaram contra Deus e foram expulsos de lá. Então não existe algo perfeito. Se você hoje vai atrás de uma igreja perfeita, desculpa, nós somos um bando de imperfeitos buscando perfeição num Deus que é perfeito. Ele sim. Nós somente, como eu acabei de dizer, a gente prega a Bíblia. E outra, não adianta eu pregar 2, 3 horas para você. Se você não crê, a Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Então o nosso maior objetivo, nossa maior missão aqui é fazer as pessoas crer, entendeu? Naquilo que está sendo ministrado. E o que é preciso para ser um pastor? Obedecer a palavra. Eu trago isso para mim, que é obediência à palavra. Hoje, infelizmente, a gente vê, né, que pessoas usam a palavra para se auto-beneficiar. A gente vê que as pessoas, muitos brincam com a palavra, né? E viver a palavra, o melhor ainda, além de você obedecer, qual é a maior pregação que você faz? É o seu testemunho. Não adianta você pregar bonito, falar bonito, se você não tem um testemunho. Você não tem uma família estruturada, você não tem uma, sabe, as pessoas olhar para você, a própria, como diz, Bíblia fala que nós somos um livro aberto para todo mundo ler. Então, tipo assim, se eu for lá e prego bonito e saio lá na rua e não tenho as mesmas atitudes que eu tenho dentro de uma igreja, ministrando num altar, peraí, né? Eu tô totalmente errado. Tá certo, nós temos que ser um exemplo. Então, eu obedeço a palavra, eu vivo a palavra, então quer dizer, se eu prego ela, eu tenho que viver ela. Não adianta eu querer pregar uma coisa que eu não estou vivendo. E aí acaba sendo o quê? Eu estou meio que enganando o povo. Se eu estou pregando algo que eu não estou vivendo. E hoje, infelizmente, como eu te falei, não estou aqui para julgar, para apontar religião nenhuma, mas a gente vê uma certa, um certo modo do povo levar a palavra de uma forma relaxadamente. Por isso que a Bíblia vai nos dizer também que o amor de muitos se esfria. Porque as pessoas entram numa igreja e acham que tudo é perfeito. Não é, gente. De novo, é um bando de pessoas imperfeitas buscando perfeição em um Deus que ele sim é perfeito. Por isso que não cabe sobre nós o julgamento de ninguém. Por isso que quando Jesus está escrevendo na areia e traz uma mulher perante ele, falando do pecado dela, o que ele fala? Se você não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Todos eles guardaram as pedras e foram embora. Por quê? Então nós não estamos no ato de julgar ninguém, né? Nós podemos estar aqui falando hoje, amanhã encontrar alguém na rua, tipo numa situação totalmente errada, e quem sou eu para julgar? Eu carrego um título pastoral? Não, isso daí não é suficiente. Eu costumo dizer assim, uma certa feita eu tive uma certa conversa com uma pessoa de julgamento, e a pessoa veio para me julgar em algo que eu estava, e eu disse para ela assim, estende sua mão para mim. Ela estendeu a mão, eu falei, eu glorifico a Deus, que não foi você que morreu na cruz do Calvário. Então, ele tem o direito de julgar.
A Bíblia é muito clara que quem trará o julgamento sobre a terra é Deus, mais ninguém. Então hoje nós estamos o quê? Em um momento que a gente vê muito julgamento e pouco acolhimento, né? As pessoas não amam mais, as pessoas não se dedicam mais. Hoje a gente vê que a humanidade está com medo de se entregar, tipo assim, de amar. Por quê? Por decepções, por coisas que passaram. Só que a Bíblia fala que um dos maiores mandamentos, se você pode ter todos os dons do mundo, mas se você não tiver o amor, de nada adianta. De nada serve, né? Puxa, é impressionante, né, cara? E o mundo tá cada vez mais se perdendo nisso, né? Esse que é o problema, né? Na essência, né? Exatamente, né? E um pastor, ele tem que ser muito estudioso, porque a Bíblia ela é complexa. Eu enxergo assim, ó. O pastor, ele tem que saber a Bíblia. Ele tem que estudar ela. Por quê? Não tem como eu falar para você da Bíblia se eu não li. Como que eu vou te provar alguma história da Bíblia se eu não estudei ela? Como que eu vou falar para você que Jesus ressuscita se eu não contar uma história para você que realmente aconteceu, que ele ressuscitou? Então, assim, a questão ela é muito complexa, ela é muito... Tem gente que fala assim, pastor, eu tô lendo a Bíblia, mas eu não tô entendendo. Cara, a Bíblia não é para se ler. A Bíblia é para você, sabe? Você estudar ela, para você se aprofundar nela. Por isso que ela fala para nós que João 14, 26, que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviou para nós, né, que Jesus enviou para nós, ele nos ensinará acerca das coisas e fará nos lembrar daquilo que lemos. Então quer dizer, eu leio um capítulo da Bíblia, um dia eu vou precisar desse capítulo, um dia esse salmo vai confortar meu coração, um dia essa passagem vai me dar um fortalecimento daquilo que eu estou vivendo, entendeu? Porque eu falo assim, a Bíblia é um mapa para todos que querem viver a verdade. Você quer descobrir tudo, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que vai acontecer e tudo mais, vai para a Bíblia. A Bíblia te dá todos a direção que você necessita. Entendeu? Então, assim, tem que saber. Eu sou super a favor de teologia, a gente tem a teologia na igreja e tudo mais. Mas é o que eu falo, não adianta você ter muita letra e não ter o espírito. Você não vivificar o teu espírito. Você se aprofundar na letra, você fica um teólogo da Bíblia, só que, entendeu? Você não tem essência, você não tem experiência com Deus. Entendeu? Então isso é algo que eu falo assim, não, é muito bom sim ter, né, ensinamento, buscar se aprofundar, só que de novo, não pegue a Bíblia para ler, pegue a Bíblia e fala com o Espírito Santo, me ensina, eu quero me aprofundar aqui. Eu já fiquei quase 2 meses em um versículo, estudando ele. 2 meses? Que não entrava na minha cabeça. E eu fui perguntar para outros pastores, fui perguntar para minha esposa que é pastora, qual era a visão dela, fui perguntar para outras pessoas, e um dia, eu orando, o Senhor revelou para mim acerca daquele versículo, o que ele queria acerca daquele versículo comigo. Por isso que eu falo, não adianta você só ler. Por que você acha que você entrou nesse conflito? Porque 2 meses em um versículo, você falou assim, o Espírito Santo não falou comigo, eu não entendi aqui o que está acontecendo. Eu falo assim, ó, aquele chaves que você abre portas. Eu costumo dizer assim, tem versículos paralelos. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas usando versículos paralelos para se auto-beneficiar. É muito fácil às vezes eu pegar um versículo paralelo que fala de chave da vitória, de bênção, disso, daquilo, usar esses versículos e ministrar para a pessoa aquilo que ela quer ouvir. Porque o Espírito Santo, ele conhece a todos, né? Então muitas das vezes quando eu estou ministrando as minhas palavras lá na igreja, eu ainda falo para a igreja, a palavra não é para todos, mas tem nem que for uma pessoa aqui que será convencida hoje do que está vivendo, entendeu? Então é bem assim. Às vezes a palavra inteira a igreja pode não entender, mas não é para a igreja, é para uma pessoa que está naquela igreja naquele dia. Uma pessoa que está passando tipo um conflito, passando uma situação, sabe, N situações. Mas isso é assim que o Espírito Santo trabalha, né? É legal ver você falar, porque às vezes a igreja está lotada, aí o pastor está falando uma palavra lá e aí alguém que está sentado fala, pô, mas o pastor falou a mesma coisa há 2, 3 dias atrás. Mas tudo bem, mas 2, 3 dias atrás aquela pessoa que tinha que ouvir não estava aqui, então eu tenho que repetir porque eu sabia que ela ia estar aqui, então é legal. E é aquilo, né? O Espírito Santo que conduz as pessoas lá.
Aí chega lá, o Espírito Santo sabe o que está acontecendo com ela. Eu não sei. Vamos supor, imagina... Por isso que eu não... Perdão de cortar, mas eu não falo com ninguém antes de eu pregar. Eu falo só depois. Quer aconselhamento? Depois do culto. Porque já chegou momentos das pessoas, tipo assim, pastor, precisava falar com o senhor antes do culto e tal. Ó, gente, vamos pro culto, vamos adorar a Deus, depois a gente fala, termina o culto, pastor, muito obrigado, Deus já falou comigo, já porque tem uma de repente a pessoa pode até pensar assim, pô, ele só tá falando porque eu falei com ele antes. Você entendeu? Aí você perde a palavra. E você sabe o que é legal? Por exemplo, vamos supor que você... Eu tô entrando no que você tá falando, tá? Tô viajando. Vamos supor que você tá lá falando, pregando a palavra, né? E Deus fala pra você assim, eu quero que você pregue isso. Você fala, mas Deus, semana passada eu falei sobre a mesma coisa. Não interessa. Mas tem alguém aqui que não estava no dia que você falou. Você vê como é que Deus trabalha? É diferente, né? Pô, que bacana, que bacana. E assim, já aconteceu de eu estar com uma mensagem preparada, subir lá no altar e o senhor falar assim, não, essa não é hoje. Aí naquele culto, vamos dar exemplo, estamos lá com 100 e poucas pessoas. Uma pessoa aceitar Jesus. Aí você fala, pô, a palavra era para aquela. Entendeu? Não adiantava eu seguir. Já chegou de eu pregar séries, né, de ministrações, né, e o povo lá às vezes fala, pô, você fala que vai terminar e nunca termina as séries. Por quê? Cada vez Deus fala de uma forma diferente. Tem alguém lá precisando ouvir aquilo, entendeu? Então a gente tem que ter essa visão e essa sensibilidade, principalmente de nós que pregamos a palavra. Porque não é eu que... O culto não é meu, o culto não é para mim. Sim. O culto tem um dono, a igreja tem um dono. E a igreja não simboliza aquelas 4 paredes de 1h30, 2 horas de culto. A igreja é você vai ter que carregar uma igreja. Porque a igreja, você ficar lá dentro da igreja 1h30 não significa que você é cristão. Porque o maior exemplo seu tá lá fora. A hora que o culto termina. Eu costumo dizer, principalmente nas festividades, a essência, a manifestação que nós recebemos aqui, daqui a pouquinho vai dar 9 horas, nós vamos acabar. E vai acabar na hora que terminar o culto? Não pode, você tem que levar para tua casa, você tem que levar para tua empresa, você tem que levar para tua escola, você tem que levar o que você recebeu aqui para lá, porque Deus quer incendiar o povo lá também. Entendeu? Tem que dar exemplo onde você estiver. Hoje, na igreja onde você é pastor, você tem base de quantos membros tem? Hoje nós estamos com... hoje nós já passamos de 100 pessoas, contando crianças, tudo. Só tem uma igreja hoje em Jaguariúna? Hoje Igreja Promessa é uma igreja. Tanto é que nós começamos na área da minha casa, com 6 pessoas. E Deus foi muito maravilhoso. A gente foi crescendo, Deus foi, fazendo a obra. Da minha casa a gente foi para um outro salão. Acabou aparecendo no Urbanos aqui, né? Então Deus tem Deus tem E é que eu falo, a obra não é minha, né? Ela é do Senhor e vamos deixar ele fluir. Você vê que é um dom que a pessoa tem, não é qualquer um, não é. Não pode ser, né? Falou, não acordei de manhã e falei assim, hoje eu vou ser pastor. Não. E hoje eu vejo assim também, né? Uma das questões que você levantou aí, abrir igreja é fácil. Agora manter ela aberta, meu irmão, é muito difícil. Entendeu? É o que eu falei, ser pastor é a aceitação do povo. Se aquela pessoa vai aceitar você corrigir ela, se aquela pessoa vai aceitar você amar ela, se aquela pessoa vai aceitar entregar a família dela para o cara, se precisar de alguma coisa, o cara tá ali, ó, vai nele, ele vai te aconselhar e tudo mais. Não é, entendeu? Não é aventureiro que abre igreja amanhã já tá. No mundo de hoje, onde a informação tá na ponta do dedo, tudo. Você ser pastor, às vezes você fica na ponta da lança. Sim. Porque tá todo mundo vendo. Você é exemplo para todo mundo, né? Não pode pisar fora da faixa que é julgado. Mas não deixamos de ser ser humano. Não, sim, isso é o povo também tem uma certa dificuldade. É verdade. Você tem que ser ser humano, você tem a sua vida com a sua família para viver e tal, né? Tem suas contas para pagar, não né? É um super-homem. Deus não vai lá e pagar o boleto seu, né, cara? Você vai trabalhar atrás. Isso aí. Faça por ti que eu te ajudarei. Exatamente. Inclusive nessa faça por ti, trabalhar, honrar pai e mãe, acordar cedo, se sacrificar. E ele fala sobre o esforço. Isso aí, esforça que eu te ajudo. Se esforça, então... Você tem que fazer, eu só vou te dar um... Eu vou te orientar, vou te ajudar. Exatamente. Eu te ajudarei. E você vê que a religião, ela
ela tá desde o começo da humanidade, ela rege todos os... É o que você falou, algumas pessoas não consideram isso como religião, é Deus que tá ali guiando tudo, né? Mas as religiões, assim, ao decorrer de toda a nossa história, né? Em vários pontos do mundo, e inclusive diante de vários conflitos, né? Até na Bíblia, principalmente, né? E hoje a gente tá vendo um conflito que se levantou, que é diferente do conflito que tem entre Rússia e Ucrânia. Lá é um conflito por território, tudo pode ser por território, mas entre Israel e Hamas entra a questão da religião, né? É um conflito diferente. O que você pode nos dizer como um estudioso da Bíblia? Como funciona? Porque a gente tá tentando entender isso, né, Luninha? Há tanto tempo, é complicado. A gente não... Pô, eles eram irmãos, como que funciona? Há tanto tempo que tá acontecendo isso, desde séculos, né? Eu falo assim, né? Essa questão, à luz da Bíblia, né? Entrar nessa questão da guerra, o que eu vejo? É realmente uma briga de família, né? Bem mesmo, Ismael é uma nação que Deus também conduziu, né? Porque tudo aconteceu por causa do quê? Agar era serva de Sara na época. Então, tipo assim, Sara não podia dar o filho. O que aconteceu? Ela fala com Agar para dar um filho a Abraão. Quando ela dá o filho a Abraão, não era o filho da promessa. Deus já tinha prometido, mas não tinha cumprido na vida de Agar. Por quê? A promessa estava em cima de Abraão com Sara. Entendeu? Então eu costumo dizer assim, não queira ajudar a Deus. Quando você quer ajudar a Deus, você acaba contendo as suas consequências. E aí o que acontece? Né? A lei da Bíblia. Sara então tem Agar então tem um filho, coloca o nome dele de Ismael. Deus concede depois a Sara, em sua velhice, o que ele prometeu, que é Isaac. E aí você tem duas nações, uma de Ismael e outra de Isaac. Aí a Sara na época tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos, que foi bem o que Deus falou, na sua velhice que eu vou te dar o filho. Só que se você voltar ao processo, você vai entender que o que Sara fez. Eu pego a minha serva, dou pro meu marido vai, né, se deita com ela, nos dá um filho, pronto, é o filho da promessa. Só que não, Deus tinha feito uma promessa em cima dela. E aí o que ela faz? Ela quer meio que adiantar o processo. Aí em Gênesis 21 explica acerca de tudo isso. Sara pede a Abraão, né, que vá embora porque houve um conflito. Ismael começou a zombar, né, do filho de Sara. Sara, como diz, era a mulher de Abraão. Ela vai, chega para Abraão, começa, Abraão, vai, tira fora esse povo daqui, entendeu? Tá tendo conflito, eles estão zombando do nosso filho e tal e tal. Aí ele pega, manda Agar embora, né, junto com Ismael, atendendo ao pedido de Sara. Aí o que eu falo? O que eu vejo em tudo isso? Eu vejo que uma decisão que ele tomou acaba gerando o quê? Uma rejeição. E uma rejeição, ela provoca uma ação. Entendeu? Então, na minha visão hoje, o que acontece? Então, desde aquela época, já vem que aquele povo é rejeitado, que aquele povo é deixado de lado, que aquele povo é escravizado, isso e aquilo. E querendo ou não, eles olham para o povo de Israel com uma certa raiva. Entendeu? Eles enxergam isso. E aí entra a questão, briga de família e briga de poder. Quem manda mais? Querem tomar, como diz, querem tomar Israel de tudo quanto é jeito. Ela é Ismael e Israel é uma terra pequena. Ismael seria da terra de Israel? Não, da Palestina. Da Palestina, isso. E essas nações que veio depois, Israel seria o Samuel, que é o filho da promessa. Entendeu? Por isso que fala que e aí Israel vai é terra para prometida. isso, aí ele vai e leva pro deserto. Abraão manda Agar e Ismael pro então deserto. Eles saem daquela terra e
vai para... Eles foram expulsos, né? Eles foram expulsos. Isso. Aquela terra é deles. Por isso que eu falo, é como se fosse uma rejeição. Então vamos pôr o povo de Israel aqui, eles pegaram os dois, né? Abraão pega a esposa em si e o filho e mandam embora por causa do conflito que estava tendo dentro da família. Certo? Ele vai embora, Agar e Ismael. Chega um certo tempo, que a Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis 21, que ela vai para o deserto. No deserto, o menino começa a chorar. Por quê? No deserto não tinha nada. Entendeu? E aí a Bíblia é muito clara e ela enfatiza bastante em Gênesis 21 que Deus ouve a oração do menino. Quer dizer, Deus não ia desamparar o menino. Por quê? É de Abraão. Só que daí é o que eu falei, toda rejeição provoca uma ação. Ele cresceu. Ele fez uma nação, porque em cima dele estava uma promessa também que seria uma nação. Tanto é que a Bíblia compara ele a um cavalo selvagem, que ninguém ia parar. Só que Israel é o povo de Deus, gente. Israel, olha o tamanho de Israel, por que ninguém ainda invadiu lá? Por que ninguém ainda acabou com aquilo lá? É muito simples, é fácil de você olhar para Israel e você ver que ali tem um dono, ali tem alguém que cuida, ali tem alguém que ninguém vai mexer com aquele povo. Você vê ao redor quantos mísseis mandam para lá por ano. E é uma vida, né? Não é hoje. Há quanto tempo não estão tentando destruir? Porque o Estado de Israel, ele assim, ele é muito antigo, mas ele é novo depois da Segunda Guerra, que foi determinado pela ONU que ali é de Israel, né? Então, e aí você põe, foi determinado pela ONU que ali é de Israel, ali é o povo. Aí, de novo, eu entro nessa mesma questão. Por que até hoje ninguém conseguiu destruir lá? Sendo que é um país pequeno. Rodeado de gente que sempre na verdade acabar. E por que por que todos querem destruir Israel? Tipo, é como se tivesse todos os seus vizinhos aqui do lado não querendo não gosta de você, quer te destruir. Então, assim, ó, se você vê a lei da Bíblia, né, você estudar algumas coisas dela, você vai entender também que os povos ali, eles foram muito atacados por Israel na antiguidade. Era uma força maior. Você vai entender as guerras que Davi e tal, filisteus, N coisas que ele foi destruindo. Então o povo enxergava Israel como um auge. Então quer dizer, quer queira ou não, o povo, né, pegou um certo ódio de Israel. Entendeu? E essa nação de Ismael, imagina, o Ismael cresce, faz o reinado dele lá e olha para Israel. Tipo assim, era para mim estar lá. Por isso que eu falo, a rejeição causou uma ação. E essa ação hoje carrega, entendeu? Agora, voltando um pouquinho mais. E se Sara tivesse esperado, ao invés de fazer o marido deitar com a serva dela? Nada disso tinha acontecido. Porque a promessa estava sobre quem? Abraão e Sara. Eu vou te dar um filho. Tanto é que Sara riu quando Deus falou que ia dar um filho para ela. E Deus viu ela rindo. Tanto é que ele questiona ela. Mas por que você riu? Não, eu não ri. Não, você riu. Mas a promessa estava em cima de quem? De Abraão. Tanto é que ele fala para Abraão assim, ó, sai da sua tenda e olha para o céu. Você consegue contar as estrelas que está aí? Ele falou, não consigo contar. Então a sua descendência vai ser como a estrela do céu. Só que o detalhe aqui é muito tremendo. Ele tem que sair da tenda, porque dentro de tenda você não consegue enxergar o céu. Entendeu? Então às vezes nós temos que sair do nosso comodismo, nós temos que sair do nosso mundinho para enxergar coisas maiores. Ele tira Abraão de dentro, né, de uma tenda e fala assim, Abraão, sai para fora. O que eu quero te mostrar aqui. E você vai entender que Deus faz toda a obra profética na vida de Abraão, depois que ele, como diz, não tem, igual ele fala para Abraão, né, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te enviarei. Só que ele não falou para onde que ele ia enviar. Então é aquilo, eu estou na mão de um Deus que ele vai me conduzir. Hoje em dia é a mesma coisa. Nós estamos na mão de um Deus, por isso que eu não temo a guerra, eu não temo as coisas que estão acontecendo. Eu sigo a palavra, entendeu? E a palavra, ela dá para nós o respaldo. Por isso que ele é muito claro para dizer para nós que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia.
Aí ele fala, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, está lá em Salmo 46, ainda que a terra ruge e se perturbe, ainda que os mares se embranveçam, ainda que tudo esteja ao contrário. Aí ele fala assim, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Quer dizer, esse rio ele passa, ele tira muita coisa e ele deixa o quê? A presença de Deus. Porque rio, quando ele passa, é uma correnteza quando ela passa, o que ela leva? Ela leva muita coisa ruim. Sim. Entendeu? Então assim, eu enxergo todo esse cenário de guerra e tudo, mas a primeira coisa é uma briga de família. Segunda coisa, como é que pode, é uma consequência de uma desobediência. Aí cai o livre-arbítrio, né? Porque alguém pode falar assim, mas Deus podia intervir. É o livre-arbítrio. Ele já deu esse livre-arbítrio para nós, né? Você vê que a palavra de Deus ela é muito tremenda. Quando você olha para a cruz, você vê Jesus, um certo momento, ele falando assim, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus ali desamparou? Porque em cima de Jesus estavam todos os nossos pecados. E os nossos pecados, Deus não tem vez com Deus, o pecado. Pecado é pecado. Nesse momento ele desampara o próprio filho, porque ele estava carregando os pecados. E eu não posso, ele como um Deus, eu não posso ser conivente com o pecado. Então, filhão, você decidiu isso, é o livre-arbítrio seu foi esse, descer daqui para salvar essa humanidade, então tá. Nesse momento do pecado eu não posso. Vai sofrer como homem. Você vai sofrer. Puxa vida, né? É uma história assim... Quando ele fala a palavra, na palavra, né? Aí me vem uma mensagem assim. A Bíblia foi escrita, eu não vou falar porque eu não conheço mais há centenas de anos, milhares de anos. Não existe, eu vou falar sem medo de errar, um livro na face da terra que seja tão atual quanto a Bíblia. Impressionante. Eu não sou um impressionante. De Bíblia, tá? Detalhe, mais vendido. É o mais lido, né? É o mais lido, mais vendido, até me arrepia. Mas eu não sou assim da igreja, não conheço, mas eu sei que não existe na face da terra um livro mais atual. Tudo que você procurar, tudo. Tá lá. Tá lá de alguma forma. Se você não entender, procura alguém que vai te explicar. A dúvida que você tiver, tá ali. Como que um livro de milhões de anos, eu não sei, eu falo milhões, eu não sei se é isso, mas centenas de anos, sei lá, escrita por alguém, e tem tudo lá. O que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado. É o presente, o passado e o futuro. Né? É impressionante, não né? Não tem como não ser algo divino, não tem como. Você pode negar a existência de Deus. Sim. Mas perante aquele livro você fala, alguém com muito conhecimento, no mínimo, um cara que é ateu, né? No mínimo ele vai ter que tirar o chapéu e falar assim, sim. Alguém com muito conhecimento, como que esse cara... Tem pessoas que falam assim, né? A palavra de Deus se renova, ela não precisa se renovar. Ela é nova. Ela é nova. Entendeu? Ela é atualizada. Eu costumo dizer assim, a palavra de Deus ela tem que me confrontar. O dia que a palavra de Deus parar de me confrontar, alguma coisa está errada comigo. Sim. Não é com a palavra. A palavra ela vai continuar sendo palavra. Por isso que de novo eu entro naquela questão, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Agora uma curiosidade, né? Por que o povo de Deus... eles não aceitam Jesus como Messias, né? E também tem toda essa explicação, né? Qual povo de Deus você fala? Os judeus, né? Eles não aceitam Jesus como Messias. Então, essa é uma questão que o próprio Jesus, né, não conseguiu enfiar para a goela abaixo deles, né? Mesmo ele vindo. Você pode ver que os maiores interrogatórios que teve da época foi deles para Jesus. Então você está abolindo a lei de Moisés? Não. Eu vim para cumprir lei, eu não vim para abolir. Entendeu? Então você pode ver que várias vezes eles entravam em conflito com o próprio Jesus. Eles conversavam entre eles e jogavam, querendo jogar Jesus no beco sem saída. E sempre Jesus falava com eles na onde? Dentro da palavra. Porque está escrito também assim, assado. Eles vinham com a palavra. Você vai ver também que o próprio diabo veio com a palavra, tentando... Entendeu? Tentando envergonhar Jesus. E aí a Bíblia vai nos dizer em João que o verbo se fez carne. Ele é a palavra, gente. Se ele é a palavra, como que vão entrar em como conflito vai com contestar ele? isso, né? Não tem como.
Então você vê que tudo tá escrito, né? Esses conflitos, né? Tudo tá escrito. É uma desavença religiosa, é uma disputa por terras, briga de família, é isso. Caraca, não pode, né, meu? É como se fosse um vizinho brigando com o outro por uma herança. Mas assim... É mais ou menos isso. E sem pena e sem dó, né? Que eles não... Não, é com muito sangue, né? E muito é complicado. E, assim, isso já é um caminho, é um dos sinais, né? Pro fim dos tempos. Você acha que... Por exemplo, hoje a gente estava questionando, né? Essa é uma guerra santa? Ou não? Não vejo isso. De novo, eu vejo isso... Mas eles usam essa família. Então, vai ter uma guerra santa. É bem santa. complexo essas coisas, por quê? Você vai ver que eles vão lá no Muro de Lamentações, oram, né? A cada 3 horas por dia, eles param o que eles estão fazendo, vão lá e oram. Daqui a pouco eles pegam nos fuzis e saem matando meio mundo. Mas como entendeu? é que, Então... que entende isso, cara? Então Se for santo, tá complicado, né? Você vê, você vai se aprofundar numa questão como essa, você entra em parafuso. E é interessante que as mulheres andam com os fuzis, né? Você vê as fotos no shopping, elas fazendo compra com um fuzil carregado, né? Então, é uma cultura deles. É outro mundo. Eu imagino assim, ó, chegará o dia que tudo será cobrado. Biblicamente, o que a gente fizer e o que a gente não fizer, seremos cobrados. Entendeu? Vai chegar o dia que todos terão que se prostrar diante dele e todos vão ter que se dar conta do que fez. Então hoje a gente vê, como você falou, já é o fim dos tempos. Aí em Mateus 24:3, ele assentado no Monte das Oliveiras, ele chega aos discípulos, chama os discípulos em particular e começa a falar com os discípulos em particular. Por quê? Sendo que ele falava abertamente para todo mundo. Só que esse assunto em específico, ele chama os discípulos em particular. Porque ninguém tinha estrutura, gente, para suportar o que ele estava falando. Aí ele começa a falar, né, para eles, acautelai-vos, que ninguém engane vocês. Então ele já estava lá na frente pensando assim, vai chegar gente querendo te enganar. Vai chegar pessoas querendo colocar uma outra doutrina em vocês. Vai chegar pessoas querendo falar de outros deuses para vocês. Só que ele chama os discípulos, que é o que eu falo, a obra você não faz sozinha. Se fosse para fazer a obra sozinho, ele não chamava 12 para ajudar. Então quando ele prepara eles, entendeu? E essa preparação, falando do fim dos tempos, que, né, um dos assuntos que foi levantado, ele fala assim, virão pessoas em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quer dizer, então, ele vai conseguir enganar pessoas. Só que engana quem? Quem não está na palavra. Quem não busca na palavra. Quem não lê a palavra. Hoje, a gente vê, como eu falei, algumas pessoas pegam versículos paralelos para montar uma pregação que vai dar tudo certo. Cara, você pode continuar com a tua vida do jeito que você quiser, vai dar tudo certo. Aonde? Entendeu? Bate, né? Aonde? Não tem como. Peraí, senão não existe. Como eu falei, senão a palavra não entra em confronto com a gente. Entendeu? A palavra tem que, todo dia, a palavra tem que tirar de mim o Fabrício e colocar Jesus em mim. Todo dia eu tenho que olhar para aquele cara no espelho e falar, meu amigo, hoje você vai ter que ser vencido. Porque é uma luta constante contra a gente. E aí ele mostra para nós, dentro da palavra, ele fala assim, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem. É mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aí você fala para mim, mas já tá guerra, tá isso, tá aquilo. Então, ele fala, não é o fim, é princípio de dores. Entendeu? É um momento, tipo assim, ei... Tô dando mais uma chance. Vai doer um pouquinho, vai demorar um pouquinho, não é o final ainda. O finalzinho. Aí ele fala lá, portanto levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá peste, haverá terremotos em vários lugares. Gente, nós estamos vivendo isso aqui. Olha o tempo, olha os temporais, as coisas que estão acontecendo no nosso país, não acontecia isso, gente. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim, é princípios de dores. Bíblia, e outra coisa. Quanto tempo fala esses princípios de dores? Não, outra coisa que o povo precisa ter isso em mente. Nem Jesus sabe o dia que ele vai vir buscar a igreja. Isso é algo que só o Pai
que vai determinar. O dia que o pai falar assim, filho, busca a tua igreja, aí o negócio aperta. Puxa vida, você vê que com tudo que está acontecendo, são os sinais, né? São vários sinais que estão aparecendo e que o povo o mundo não percebe isso. E aí você olha para nós, cristãos, ele mesmo fala, nesse particular que ele tem com os discípulos, ele fala assim, ó, então hão de entregar vocês a serem atormentados, matarão vocês, vocês serão odiados pelas nações por causa do meu nome. Tipo assim, eu escolho seguir a Jesus, eu vou ser odiado por isso. Entendeu? Eu tô querendo seguir uma coisa certa, eu estou sendo odiado por seguir uma coisa certa. Entendeu? Então hoje você vê, e ele fala assim, e nesse tempo muitos se escandalizarão. Muitos que estão ali, não, eu tô com Jesus e tudo mais, entendeu? Acaba se escandalizando. Tanto é que quando foram buscar Jesus lá no Monte das Oliveiras, na hora que ele estava orando e tudo mais, que Judas entregou a ele, o que aconteceu? Os discípulos foram para onde? Fugiram. Cada um foi pro seu rumo. Entendeu? E aconteceu todo o cenário. Judas vai lá, beija ele, tal, entrega ele por moedas e tudo que aconteceu, crucificação e tudo mais. Só que daí é o que eu falo, dispersou. Só que depois eles voltaram. Pastor, mas isso tinha que acontecer? Estava escrito antes tudo? Para assim cumprir, ele fala assim, ó, para que se cumpra a palavra. Então, assim, Judas tinha que fazer aquilo? Tinha que fazer aquilo, né? Cumprimento da palavra. Ou seja, ele já veio sabendo que Judas ia trair, né? Por moedas. Sim. Só que assim, eu tenho algo comigo, né? Acerca de Judas. Uma certa feita, eu vi até uma ministração falando sobre isso. Se Judas esperasse 3 dias, a Bíblia fala que ao 3º dia ele ressuscitou, certo? Judas entregou a ele. E se Judas não se enforcasse, esperasse 3 dias, eu vejo um Jesus abraçando ele, eu vejo um Jesus que ia perdoar ele, né? Não tem. Que ia perdoar. Então nesse momento você fala. E em outra, quem fala? Quem tem o direito de falar Judas foi pro inferno? A Bíblia fala que durante 3 dias ele foi pregar no céu. Será que ele não encontrou Judas lá? Será que não teve arrependimento? Boa pergunta. É uma boa reflexão. Aos 45 do segundo, sim, o bandido lá se arrependeu, né? Então, o Dimas, né? Você vê, ele se lembra de mim no reino do céu, não. Lembra de mim quando entrar no paraíso, ele hoje mesmo você estava comigo. Você entendeu? Enquanto então, isso o outro quem lá. pode afirmar que Judas... Bom, é uma questão... Eu nunca tinha ouvido. Eu também não entro nessa julgamento, é o meu pensamento. Ô, Jonatas, hoje você está falando sobre a sã doutrina. Pois é, que a gente até nem pesquisou, porque a gente queria ouvir dele, né? Do pastor. Eu não lembro mais ou menos o que seria. A sã doutrina, o que ela é? Ela é tão rica e prática quanto a Bíblia. Por quê? Resumidamente, a sã doutrina é a pregação, ensino e instrução bíblica. Ok, então a sã doutrina em todas as igrejas deveria ter. Deveria ter. Então, o que é a pregação, o ensino e a instrução bíblica? Eu falo deveria porque não sei se todas têm exatamente isso, mas no mínimo deveria ter, não é isso? Aí o que eu imagino? Ó, poderíamos dizer que a palavra de Deus é o coração da igreja, a sã doutrina é o sangue que bombeia, né, o coração, levando vida a todo o corpo. Então a sã doutrina, na verdade, é o que toda igreja deveria ter. É a questão espiritual, assim, né? É a vida espiritual da igreja, assim. Hoje assim, a igreja ela tem uma doutrina. Vou dar exemplo, a igreja promessa, ela tem uma doutrina. Saiu fora daquela doutrina, fez alguma coisa fora daquilo, opa, você tem a sua, entendeu? Você tem a sua punição. Lá, como eu costumo dizer, não é a casa da mãe Joana que todo mundo faz o que quer e tal, e não tem lei. Tem a doutrina da igreja, tem o corpo pastoral, que a gente tem sabe, todos os deveres que temos que cumprir, e assim vai. Se você for ver isso na vida pessoal de qualquer pessoa, tem. Sim, qualquer casa.
Você tem algo, você tem lá um regime a seguir. Na casa onde você mora do seu pai, da sua mãe, você tem que seguir. No seu trabalho você tem um procedimento que você tem que seguir ele. E se saiu fora dele. Diferente. Sim, entendeu? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu. Não, calma aí, não é assim. Só que daí, quando entra nessa questão de sã doutrina, a Bíblia fala que nos últimos dias, lá em Timóteo, capítulo 4, verso de número 2, ele fala pra gente pregar a palavra. A palavra tem que ser ministrada. Tempo e fora de tempo. A todo momento a palavra tem que ser ministrada. Só que daí, tempo e fora de tempo. Aí ele fala assim, ó, corrija, repreenda, exorta. Tudo com longabilidade e doutrina. Ele está mostrando para nós assim, ó, tudo que você for falar dentro da palavra, seja longânimo. Seja o quê? O mais... explica o mais simples possível para a pessoa entender. Por isso que quando eu termino minhas ministrações, eu falo assim, alguém tem alguma dúvida, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, não queira falar aqui, pode me chamar. Eu tô aqui para te explicar, tô aqui para te ensinar. É para isso. Por quê? O que adianta você vai num culto e tal, termina o culto, eu pergunto pra você, viu, o que foi ministrado? Que lugar que foi lido? Ah, não sei, eu sei que eu senti a presença de Deus. Não, meu irmão, você me desculpa, porque se é a palavra que liberta, a palavra que transporta, a palavra que traz avivamento, é tudo baseado na palavra. Se eu não estou na palavra, entendeu? Então assim, aí ela mostra para nós que eles iriam começar a procurar outras doutrinas para seu próprio prazer. Eles iriam buscar doutores da lei, quer dizer assim, ó, eu vou numa igreja que prega aquilo que eu quero ouvir. Cara, compra um livro de autoajuda, compra uma caixinha de promessa e acabou. É verdade. Você entendeu? Agora, quando você vai numa igreja, seja qual seja ela, que pregue a palavra, você tem que se sentir... Você tem que, muitas das vezes, passar um olhinho na tua cara e, ó, amigão, você tem que tomar uma postura na tua vida e andar segundo a palavra. Porque Deus, ele não vai... É muito claro, gente, quando a gente olha para a Bíblia... Você pode ver que o próprio Deus, ele rejeita Saul. Ele falou, opa, ei, até quando você vai continuar insistindo com Saul se eu já o rejeitei? Levanta Davi. Aí numa dessas você fala assim, pô, mas Deus rejeitou? Por quê? Porque desobediência. E Deus não é conivente com desobediente, gente. Agora o povo quer andar desobediente com a palavra e dá certo. Pode dar certo aqui, só que um dia vai acabar. Sim, sim. Entendeu? Nós que seguimos a palavra de Deus, nós sabemos que a qualquer momento tudo isso vai se acabar. Jesus vai vir buscar a igreja, Jesus vai arrebatar a igreja e tal. E depois que a igreja for arrebatada, aí fala-se que o Espírito Santo vai sair daqui. Hoje, com o Espírito Santo nos ajudando, já está difícil a gente sem ele. Você entende? Então assim, quando fala de sã doutrina, eu vejo muito isso. É muito simples. Hoje você tem igreja para tudo, gente. Hoje você tem igreja para tudo. Se você quiser continuar vivendo a tua vida lá, vão ter, sem compromisso, tudo, vai ter uma igreja que vai te aceitar. Entendeu? Ah, vai ter um pastor que vai te amar. Amém. Só que tem que ter transformação, tem que ter mudança. Tem que ter mudança de caráter, de vida, de postura. Senão, meu irmão, me desculpa. Entendeu? Você está vivendo uma enganação. Você está vivendo, como diz, uma pessoa, como diz, iludida com esse mundo, que a qualquer momento vai ser cobrado. Pastor, pegando esse gancho seu, é correto afirmar que hoje os jovens da nova geração estão abandonando as igrejas? Não, eu sou contra isso. Hoje eu vejo um avivamento na igreja. Então quer dizer que é o contrário do que as pessoas imaginam. Que as pessoas, é assim, ó. É diferente de antigamente, por exemplo. Eu vou falar por mim, tá? Eu também já fui jovem, já fui aquele... Como diz que o pastor tinha que catar eu e conversar, chamar no quartinho, ó, você tem que ser assim, cara, você tá... Mas o que você pode ver? A humanidade, ela bombardeia os jovens. Você pode ver, às vezes, eu sou totalmente contra isso. E eu falo, lá na nossa igreja, eu falo principalmente nos cultos de família. Seus filhos são bênçãos, seus filhos são frechas na mão de Deus. Seus filhos nasceu para dar certo. Seu jovem que está me assistindo aí, você nasceu para dar certo. Você nasceu para frutificar, para viver uma vida, como diz, você vai à frente, vai para cima. Mas hoje o que a gente vê? Muitos são, sabe, eles são engessados. Por quê? Por uma palavra, por um pai que acaba liberando uma palavra para o filho, por alguém da família. Eu tenho experiência própria.
Eu tive experiência minha de professoras virar para mim e falar assim, ó, esse aí vai ser um Zé Ninguém. E eu louvo a Deus que um dia ela apareceu lá na igreja e viu eu lá pregando a palavra de Deus. Então quer dizer, para mim, no meu modo de viver, a opinião do homem não me importa. O que importa é que Deus é comigo. O que o meu nome está sendo cogitado no céu. O que a minha vida com relação à palavra. Porque hoje a humanidade vive para agradar o homem. Você pode ver que se uma pessoa comprou um carro e chega muitas das vezes falar para outra, comprei um carro não sei o que. A pessoa às vezes sem condição nenhuma vai lá e compra um também, porque eu não posso ficar por baixo, eu tenho que estar por cima. E aí você vai entendendo que aos poucos a humanidade vai se findando, a humanidade vai se espremendo, a humanidade tá... E aí, por que eu falo dos jovens? Jovem só dá trabalho. Não dá, gente. Vive na palavra com eles. Chama eles quando tem que chamar. Então, pastor, hoje nas igrejas tem bastante jovem? Tem. Eu louvo a Deus que o ministério tem bastante jovem. Tem um pastor, pastor Jader, que está tomando conta dos jovens. Sempre foi essa realidade? Ou no passado os jovens se afastavam um pouco mais? Ou isso realmente nunca houve? Não, eu imagino assim, é meio que gradativo. Não tem essa... a gente não pode trazer uma linha que sempre foi ou hoje está sendo. Entendeu? Por quê? Tem os seus altos e baixos. Entendeu? Tem pessoas que é criada dentro do berço evangélico, chega uma certa idade. Aprendi a andar. Vou embora sozinho. Não quero mais saber. Vou me descobrir. Vou voltar lá atrás e tentar me descobrir. Aí descobre no mundo. Experimenta, faz todas as coisas que não é do agrado de Deus, que já sabe. Entendeu? Porque foi instruído, porque a Bíblia ainda fala assim, ó. Se você não sabe, não é pecado. Mas a partir do momento que você sabe, aí o negócio aperta, meu irmão. Entendeu? Então, quer dizer, eu tenho uma instrução que não é para mim fazer. Eu tô fazendo. Opa, então tô sendo totalmente... E outra coisa. Quando você aceita Jesus, é uns detalhes que é o que o povo precisa muito ter essa... Quando você aceita Jesus, a Bíblia é muito clara. Deus pega os teus pecados e deles Deus não lembra mais. Dos seus pecados. Só que as consequências do teu pecado você vai ter que enfrentar. Assim como você foi homem e mulher de fazer, você vai ter que ser homem e mulher de passar suas consequências. Aí está o grande, como diz, o grande tete do Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda a suportar as consequências. Hoje em dia as pessoas se embriagam, se drogam e tudo mais por N problemas que estão vivendo. Quando você está debaixo da proteção de Deus, por isso que ele fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ele quer dar o que para nós? Descanso. E hoje a humanidade está querendo fazer o quê? A humanidade quer fazer, quer acontecer, quer se encher de compromisso, de tempo, não tem tempo para nada. Eu tive um gerente uma vez que ele falou uma coisa para mim que marcou minha vida. Ele falou assim, eu queria ter o dinheiro no mundo para comprar tempo. Hoje eu não tenho tempo. E aí eu falei para ele ainda assim, falei, não é a questão de você comprar tempo, é de você administrar o seu tempo. Porque a Bíblia fala que a vida é um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos onde vamos estar. Aí o que nós aproveitamos da nossa vida? O que nós aproveitamos dos nossos filhos, daquilo que Deus nos deu para criar? Hoje, né, a geração, principalmente os jovens, você tem que acompanhar o seu jovem lado a lado. Entendeu? Você tem que estar ali, você tem que estar presente, você tem que catar. Às vezes eu pego o meu filho, num dia normal, cato o meu filho, vamos dar uma volta? Saio com ele. Filho, está acontecendo alguma coisa? Filho, tô aqui. Filho, você tem um amigo. Isso é importante, né? Minha filha tem 11 anos, cato ela, filho, vamos tomar um café? Vamos. A gente vai para algum lugar, e aí, filha, como que eu tô como seu pai? E a sua mãe? E a nossa casa? É isso, a gente sabe... Abrir, né? É deixar uma abertura para o filho falar com o pai. Com certeza. E outra, você tem que estar sujeito a escutar coisas que você não queria. Às vezes você vai escutar coisas que você não queria. Só que você tem que ter uma estrutura, uma postura e maturidade. A palavra certa para o quê? Não, verdade. Tem coisas que até meu filho, uma vez meu filho chegou para mim e falou assim, pai, o senhor é muito explosivo numa coisa e na outra o senhor é meio assim. Foi algo que eu tive que tratar em mim. Legal. Entendeu? E você teve maturidade para lidar com isso, né? Acho que todos os pais deveriam ser assim, né? Porque na vida dos jovens hoje é muita pressão. É porque eu pergunto... É muita pressão, né? Porque hoje o mundo está muito virtual, né? Exatamente. E a gente tem aquela impressão de que esse mundo virtual, essa internet,
tem atrapalhado um pouco a vida espiritual dos jovens, né? Exatamente, que Eu é não sei inclusive se isso tem influenciado ou não. que é inclusive a próxima pergunta, né, com relação aos jovens e à humanidade, os efeitos da internet, né, nas pessoas. Eu acho que principalmente nos jovens, né, que a gente está falando aqui agora, tem uma influência muito grande. Eu penso assim, a internet ela é muito boa para quem sabe usar. A internet é um instrumento para nós mesmos, acerca de pesquisas, acerca de N coisas, de versões de Bíblia, que a gente usa bastante, entendeu? Mas tem que saber usar. Hoje, infelizmente, né, você vai ver que na antiguidade a gente ia muito pelo quê? Pelo que a televisão nos informava e que o rádio nos informava. Hoje você tem tudo na palma da tua mão. Ah, se eu quero saber sobre tal, eu vou lá, coloco, tá ali. E hoje, infelizmente, o que a gente vê? A humanidade, o que ela quer hoje? Like. A humanidade iFood, né? iFood, elas vai lá, liga, que é tudo mais fácil. Hoje você pode ver, o povo tem até, né, meu modo de enxergar. O povo às vezes tem preguiça de comprar uma verdura e ir lá de cascar e tudo, mas não, já tá tudo pronto, é só eu coloco no micro-ondas e faço. Entendeu? Aí é o que eu falo. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a internet. Por quê? Rapidinho você fica sabendo de tudo. Rapidinho você é exposto a tudo. E aí os jovens, aí eu falo, né, para os pais principalmente. Limite. Tenha limite. Ah, não, mas ele vai ficar rebelde, ele vai ficar... Tenha limite. Eu costumo dizer que você é o sacerdote da tua casa. Você que dita as rédeas. Eu costumo dizer assim lá, né, que em casa ainda é a lei antiga. Né, tem que seguir conforme aquilo que a palavra e honrar pai e mãe em obediência e tudo. Ah, saiu fora da casinha, tem a sua punição. Tem a sua... Entendeu? Então, hoje, você foi criaram leis que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Estão fazendo de tudo para o quê? Tirar os nossos filhos de nós. Aí você pega os filhos, hoje em dia você vê muito isso. Você pega uma mãe e um pai, pega um tablet, pega um celular, coloca na mão do filho e fica aí, filho, assistindo. Peraí, meu irmão, vai lá você sentar. Vai lá você, irmão. Quantas das vezes minha filha me encheu de maquiagem, prendeu meu cabelo e tudo mais, né? Pô, você não... eu tenho que viver o meu momento com a minha filha. É o momento... Exemplo, o povo hoje vai viajar. O que eles fazem? Vive postando a viagem. Não vive o momento. Entendeu? Hoje, você pode ver. Vou em tal lugar. Tira foto, chama a família. Vem aqui, vamos tirar foto, vamos postar. Vamos ver quantas pessoas vai curtir. Quantas pessoas vão gostar de onde... Gente, pra que expor a tua vida? Pra que expor a tua casa? Aí sua casa, tua vida, tua família é atacada, porque o diabo não brinca com ninguém. Ele usa as redes sociais, ele usa um monte de coisa, né? Como diz, pra se infiltrar no meio da tua família, pra destruir. Porque a Bíblia é muito clara, ele veio pra o quê? Roubar, matar e destruir. Aí vem de Jesus e fala assim, mas eu vim da vida. E uma vida em abundância. Uma abundância de paz, uma abundância de alegria, uma abundância de... Então, quando a gente começa a filtrar essas coisas, você vive mais, cara. Esses dias eu fui num restaurante com a minha esposa, ou o casal, um de frente com o outro, um no celular, outro no outro. Se eu sou o cara ou a menina, eu levanto e vou embora, cara. Pô, você tá ali, você parece, sabe? Aí o que eu vejo hoje? Dentro da própria casa. Às vezes a gente aconselha a família acerca disso. Pô, dentro da sua própria casa, você fala com o teu filho, os teus filhos lá no quarto, você na sala, ou vem jantar, ou vem não sei o quê. Pô, meu, que é isso, gente? Tem muito isso. Que é isso? E aí você olha, a internet é um mal. Meu, regra. Põe regra e acabou. Tem limite pra usar. Às vezes tá 4 pessoas na sala, cada um tá com o celular. Com o celular. Cada um tá vivendo aquele momento seu ali, mas não se comunicam entre si, né? E em restaurante isso é muito comum, né? Você vê, olha nas mesas assim, cada um com o celular. O mundo tá assim, cada vez mais complicado, né? Mais difícil de viver. A pergunta que eu queria fazer era o seguinte: haverá paz ainda nesse mundo? Vou responder para você dentro da Bíblia. Até um versículo aqui. 1 João capítulo 5, verso de número 19. A Bíblia fala assim, ó: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno. Verso de número 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdade. E no que é verdadeiro estamos, e é em Filho de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus
e a vida eterna. Ah, haverá dias melhores? Não. Biblicamente, a Bíblia fala assim que o mundo jaz do maligno. Quer dizer, tanto é que você vai entender na história de Jó, quando ele vai questionar Deus, ou melhor, Deus faz o questionamento acerca de Jó, o próprio Deus pergunta para ele: você tem observado meu servo Jó? Primeira coisa que ele fala assim, ó, de onde você vem, Satanás? Ele vem, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Então quer dizer que a terra é um lugar de passeio do diabo. E aí o próprio Deus questiona ele: você tem observado meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é temente. Ah, mas também você dá tudo para ele. Aí o próprio Deus fala para ele: então tá, você toca tudo que ele tem, só não toca na alma dele porque ela é minha. Aí entra nesse versículo aqui, a vida eterna, entendeu? Então eu não posso esperar dias melhores aqui. Eu tenho, por isso que ele fala assim, ó: ajuntai o seu tesouro no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão consome. Tem muitas pessoas ligadas aqui: eu quero sucesso aqui, eu quero vencer aqui, eu quero uma vida aqui. Não, a gente tem que estar com um pé aqui e o outro lá. Certeza da nossa salvação. Outra coisa, que é uma pergunta que muitas das vezes o próprio povo fala comigo: o acesso à salvação, qual é ele? Aceitação. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ponto. Esse é o passaporte, entendeu? Para você ir para o céu. Ah, mas eu aceitei Jesus e andei a minha vida lavando. Não, você não aceitou, você não conheceu ele verdadeiramente. Você teve um momento de emocionalismo, você foi lá na frente e se entregou, entendeu? Por isso que ele fala assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então assim, hoje eu não vejo dias melhores, porque a própria Bíblia diz também para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas dentro desse mundo tem bom ânimo. Assim como eu venci o mundo, vocês também irão vencer. Então quer dizer, Jesus está nos dando um respaldo muito grande. Ele fala assim: cara, você consegue, entendeu? Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para frutificar. Os seus filhos são herança, são bênção. E um detalhe, quando ele fala lá em Salmo 127, se não me falha a memória, ele fala que nossos filhos são como flechas. Para você colocar, para uma flecha ir na direção que você quer, você tem que puxar ela para onde? Você tem que puxar ela para trás, né? Então muitas das vezes você vai ter que puxar seus filhos para trás, você vai ter que corrigi-los para que eles acertar a direção certa, entendeu? Então o que eu falo, a Bíblia ela tem todo o respaldo que nós precisamos para viver nesse mundo. E com a esperança que logo tudo isso termina, aí sim haverá paz quando o próprio Jesus vier aqui reinar. Aí sim haverá paz, fora isso não. E tem uma parte da Bíblia também que também é bem complexo, né? Que fala que vai haver uma espécie de união, que as guerras vão meio que cessar, assim, em relação ao anticristo, alguém que vai unificar tudo, antes de Jesus vir e buscar os seus, né? É assim, ó, biblicamente, nós seremos arrancados na tribulação, não é na grande tribulação. É na tribulação. Então muita coisa vai acontecer. Nós cristãos, né, seremos arrancados na tribulação. Nós não enfrentaremos a grande tribulação. A grande tribulação é depois de tudo. Do povo de Deus. Isso. É assim, a grande tribulação, quem não aceitou, Jesus é o que vai enfrentar. Nós sairemos na tribulação. Por isso que aqui eu acabei de falar para vocês que nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Assim como ele venceu, nós iremos vencer também, se nós estivermos nele. E ele próprio fala: se vocês estiverem em mim, nova criatura vocês são. Pastor, mas é difícil perguntar, é difícil responder talvez, porque ele já falou que nem Jesus sabe o dia. Mas é o fim dos tempos? Hoje, o que nós estamos vivendo agora, é. De novo, eu entro nessa questão. Se só o próprio Deus sabe o dia que vai, nem Jesus sabe, nós não podemos afirmar nada. Não tem como saber. Entendeu? Aí, mas o que eu vou viver? Eu vou viver uma vida segundo a palavra, eu vou viver com a minha família estruturada na palavra. E outra coisa, a Bíblia fala assim, ó: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Porque quando ele ficar moço, né, adolescente, ele não vai se esquecer. Então quer dizer, a obrigação nossa é ensinar. Agora, se eles vão seguir ou não, é o livre-arbítrio. É viver hoje como se fosse morrer amanhã. Você vê que ele não tira o livre-arbítrio.
É viver hoje Entendeu? como se fosse morrer amanhã. Ele te dá o Você tem que livre-arbítrio. fazer certo hoje, né? Porque você não sabe o dia de amanhã. É. Então, é bem isso que a gente tá falando, entendeu? Eu não sei amanhã, eu não sei daqui a pouco, cara, o que vai ser de nós, entendeu? A gente não sabe, pode ser que esse céu rasga aí e vai embora, e aí? Ah, o que eu fiz? Ah, o que... Tá aí. Então, assim, quando, o que eu imagino, assim, o que eu passo pro povo, gente, viva hoje como fosse seu último dia, cara. Faça hoje. Tem gente que deixa pra falar que ama só em datas especiais. Não. Ame teu filho hoje. Ame a tua esposa hoje. Ame teu, né, pra vocês, nossos espectadores aí, ame teu marido, ame os seus pais hoje. Porque o dia de amanhã, mano, Pastor, Ninguém sabe, né? qual o nome da igreja aqui? promessa. Promessa. Na igreja de vocês, a promessa, acredita no arrebatamento da Com igreja? certeza. O arrebatamento é o primordial da igreja. A igreja aceita Jesus, a igreja, nós como igreja, nos batizamos. O que é o batismo? O batismo é eu aceitar a palavra cumprir em mim. Eu estou perguntando, Entendeu? curiosidade minha, sabe? Porque cada igreja tem Com uma certeza. doutrina do ensinamento. Lá de vocês acreditam Nós acreditamos no arrebatamento. Por exemplo, nós estamos aqui batendo um papo. Se hoje é o momento de buscar a igreja, aí, ué, mas cadê o Pastor. Fabrício estava aqui agora? Acho que todo O Mr. cristão. Henry chegou aqui. Acho que todo cristão acredita no tem que acreditar Tem que no acreditar. arrebatamento. Mas não é toda igreja que Se acredita no arrebatamento. na Bíblia, sim. Não é toda igreja que tem Isso ele tá certo. É. Tem igreja que acredita que aqui na Terra vai ser Tá, entendi. O arrebatamento é assim, ó. Nós estamos conversando. Cada um interpreta de uma maneira. Então eu tô perguntando por curiosidade. Eu tô Isso. batendo papo aqui, não tá? Sim, Aí eu e ele vai subir. Nós dois. isso. Cadê a Lulinha? Cadê o Fabrício? Aí eu tenho que me incluir. Se você quiser se incluir. Aceita Jesus. Tem que aceitar Jesus. É o passaporte. Cadê o Lulinha? Cadê o Lulinha? Cadê o Fabrício? Sumiu. Ó, subimos. E são 3 coisas que aconteceram no arrebatamento. A igreja, os mortos ressuscitarão, a igreja será arrebatada e o tribunal de Cristo, para nós cristãos. Pô, que legal. Entendeu? Mas quem ficar também vai meio que morrer de infarto, né, cara? Porque imagina, eu tô Vai aqui e pro vocês inferno. são arrebatados. Pronto. Morreu? Eu sinceramente quero Eu saber o que vai acontecer com quem vai ficar, né? Vai ter que enfrentar o anticristo. Quando a igreja será arrebatada, o Espírito Santo sairá. Tem que sair certo? daqui direto pra igreja. Aí imagina sem o Espírito Santo aqui, que jeito que você vai falar que você vai enfrentar as lutas, os anticristos, tudo mais, sem a presença do Espírito Santo? Hoje com a presença do Espírito Porque Santo, não- o povo já já é Não tá difícil. conseguindo enfrentar nenhum nóia, pô. Vai enfrentar Você tá maluco, rapaz? A luta vai ser braba aí. Vai. A gente E fala ninguém assim, sabe se vai ser hoje ou daqui 1000 anos. Ó, a gente fala, dá risada, tudo, mas é o seguinte: existe uma igreja e vai ser arrebatada. Quer levar na brincadeira? Fique tranquilo. Agora, vai chegar o momento. Isso, todos nós sabemos. Né? O que a gente quer é fingir que é mentira, que não é verdade. Beleza. Vai lá, É. vai brincando. E o mundo, né? O mundo oferece tanta coisa que se torna enganador, entendeu? Você tem aquela falsa sensação de Que tá de tudo tá bem, tudo que tá bem, por que cima. tá confortável Vai comigo. e que Ilude, né? na verdade tá Ilude o tudo povo. errado, né? É. Eles querem, Então, tipo assim, é uma ilusão que daqui a pouquinho isso daí vai tudo. Entendeu? Então, assim, hoje as oportunidades que o mundo nos dá são várias para você desonrar a Deus. São várias oportunidades. Por isso que ele fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você não tem que perseverar só 1 mês, 2 meses, 1 ano. Você tem que perseverar até o fim. Porque na verdade, se você for analisar, é fácil seguir o mundo, é difícil seguir a doutrina. Isso aí já é proposital, né? É Isso é mais lógico. difícil É mais isso. fácil fazer o errado, não tem peso. Exatamente. Andar correto dá trabalho. Andar correto dá trabalho. Servir Deus dá trabalho. É. É o que ele falou. Porque- Tem igreja pra tudo que você quiser. Você quer viver do jeitão que você leva no mundão aí? Vai lá, tem alguém que vai te... Agora, na hora que pagar a conta, aí ninguém me avisou. Você achou que ia ser tão bonzinho assim? Você podia fazer o que você queria, não tinha uma transformação, não ia pagar. Não. Porque é uma doutrina que você tem que seguir, né? E no mundo não há doutrina. Cada um por si, né? Isso.
Que venceu Agora na igreja não, você tem que seguir uma doutrina, tem que ser tudo corretamente. É aquilo que eu falei, eu acredito na palavra, eu sigo ela, me baseio nela e ponto. Não entro em discussão com ninguém acerca do que eu creio. Eu acho que eu ensino, se alguém tiver de... alguma, né, eu tenho parentes que são de outras religiões, que chegam, pô, eu gosto de falar com você, que você não me julga, você não... É isso aí. Cara, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para instruir e ensinar. Se você me pergunta algo, eu ponho meu ponto de vista naquilo que eu acredito, que é na Bíblia. Se você quer me convencer do contrário, beleza, fala o que você tem que falar. Você não vai me convencer, porque eu vou pela Bíblia. A opinião é livre, mas né? eu não vou perder o carinho que eu tenho por você, Sim, mesmo claro. porque Deus fala amar ao próximo como a ti mesmo. E você é meu próximo, independente de... Mas assim, né, Não vou? Antigamente o povo era muito ignorante nessa parte. Com certeza. O povo era muito, não, era assim, assado. Se você não for assim, já era. Entendeu? Mas não tinha nem antigamente conversa, não, não tinha nem antigamente conversa. não. Tem pessoas que ainda não pegou esse feeling, não entendeu essa metodologia de você... É mais fácil pegar mosca com mel do que com vinagre. Você, às vezes, fala algo que você tira o jovem da sua igreja. Uma atitude sua você tira. Então às vezes é melhor você... Ah, imagina, entra um jovem lá na igreja, ô amigão, você não pode ficar de boné aqui não. Eu falo, então tchau, eu nunca mais volto. Porque você entendeu? vê, É coisas assim. porque assim, ó, você não precisa falar isso, Deus transforma, certo? Sim. Ele vai ir pra igreja de boné um dia, 2, 3, 4, 5 horas, o Espírito Santo vai falar com ele e fala, ai, ninguém usa boné aqui, só eu. Não vou vir de boné não. Aí já vem com o cabelo cortadinho, passado um gelzinho. E outra, o pastor olha, parabéns. Transforma, E né? Transforma. E vem como estás. Mas você não pode ficar como você está. Não, mas aí... Sim. mas Isso, aí- o tempo vai transformar. Você vem como está. Mas não estou falando que aqui, né, lá na promessa, pode andar usar de boné, tranquilo. Né? Não tem mas nada. é um exemplo, É só eu entendi. mesmo uma questão de um ponto a se levantar. Mas Porque isso é tem verdade, pessoas você que falou. realmente, tem pessoas que não voltam mais. Entendeu? Tem pessoas que, não, pô, lá não posso, lá não posso, aqui não. Então, tchau. Sim. Não, ó... Entendeu? E- Só que daí você vê o povo, até onde que eles levam o amor de Deus. Então o amor de Deus pra você, o teu boné é muito mais importante do que Deus. Falta do conhecimento, né? Sim, sim. Entendeu? E você Falta do vê Espírito Santo. como que a igreja se transformou, né? A igreja se transformou também ao longo do tempo, porque antigamente, por exemplo, até a própria televisão era algo que não poderia ter dentro das casas, né? E hoje, com os jovens, a igreja tem que se transformar. Mas aí você falou Pode que você ter... tem que selecionar aquilo que você vai assistir, pô. Exatamente. Você pode escolher, Eu né? falo que Mas é não uma tinha questão isso, né? de visão, né? Entendeu? Você enxerga em uma televisão lá, tá, tem coisas que não é proveito pra mim nem pra minha família. Eu tenho uma televisão na minha casa. Entendeu? Ah, não pode, Tudo eu posso, que não mas sei o que. nem tudo é lícito, Nem né? tudo é lícito. Eu posso estar. Quando questionaram Jesus, peraí, Jesus, o que você está fazendo no meio dos beberrão, do coisa? Ele falou, não é aqui que eu tenho que estar. É para eles que eu Quem vim. precisa de doente... Para vocês que tá muito certo, não, eu vim para esses aqui. Quem precisa de doente... Você entendeu? De médico são os doentes. Só que daí eu falo, até para isso você tem que ter estrutura. Por quê? Vou dar exemplo assim, você tem... Dá só um exemplo, você tem um parente, alguém que bebe, que coisa e tal, e você como evangélico, você tem uma doutrina que você não pode. Eu falo pela doutrina da minha igreja, ela não pode bebida alcoólica, entendeu? Aí não, aí eu vou estar lá no meio deles e eu vou acabar, então não vai, irmão. Então não vai. Você vai desonrar a Deus e desobedecer por causa de um amigo, de um parente e tudo mais. Então não esteja. Se você não tem estrutura para isso. Eu mesmo já fui em casamento em outras denominações, já fiz casamento de pessoas que era de outra denominação. Ah, pastor, você vai lá, vamos fazer uma chácara e tal. Você ministra, eu queria que o senhor ministrasse meu casamento. Falou, mas não é da tua igreja, não acredito. Eu tô lá para abençoar eles. Eu tô lá para ministrar sobre a vida deles. Você entendeu? E tem gente que não, né? Acho que tem gente até que pode até questionar. Pô, o cara vai e faz. Faço, por quê? A Bíblia fala assim, ó, eu tenho a paz. O próprio Jesus fala assim, a minha paz eu vos dou. Por isso que a gente cumprimenta todo mundo, ó, paz do Senhor, ó, paz do Senhor e tal. Tem gente que às vezes vê você cumprimentando uma pessoa que não é da igreja, com a paz do Senhor, ele já questionou, pastor, você cumprimentou o cara lá, mas ele nem na igreja vai. Mas eu tenho paz. Sim. E a paz que eu tenho, eu tô dando para ele.
Entendeu? Então, assim, você pode ver que tudo nós temos um questionamento. O povo, a gente é rodeado por testemunha que se pisou alguma coisa, tem alguém para te questionar. Sim. Mas você deu a paz do Senhor para ele no meio da igreja. Vai fazer mal para ele eu dar a paz do Senhor para ele? E talvez. Então deixa, cara. E talvez isso seja algo que ele esteja esperando durante o dia. Ele, né? Se sente até confortável. E ele pode virar né? Ele pode virar um frequentador da sua igreja. Eu sou da igreja, ele me deu uma paz. Pô, que gostoso ouvir falar aquilo ali para mim. Aí, pastor, mas você não pode dar paz para ele, não. Imagina, um cara que você viveu, vou dar exemplo aí, a sua mocidade com ele. E tal, época de escola e tudo, mas aí você encontra o cara, você passa por ele virando a cara, porque agora você é o certo. Não, meu irmão. Nós, de novo, somos um bando de imperfeitos buscando perfeição em um Deus que é. Então, assim, você tem que estar bem, como diz, flexível nessas questões, né? Sim. E outra, não ir pela opinião dos outros. Entendeu? Eu costumo dizer lá na igreja, você não é piolho para andar pela cabeça dos outros, você vai pela sua. Entendeu? Seja você, aonde você estiver, cara. Você não tem que mudar de personalidade para agradar os outros. Ah, eu vou mudar minha personalidade porque eu tô perto dos caras. Não, eu vou mudar porque eu tô perto do meu gerente. Ah, eu vou mudar porque eu tô perto de um cara lá da minha família, que o cara é isso. Não, eu tenho a minha personalidade. Eu sou eu aqui, eu sou eu lá na igreja, eu sou eu lá no meu trabalho. E assim, a gente não mistura as coisas. Lá, como eu disse, né? Eu tenho a minha profissão. E eu sou pastor, mas eu exerço uma profissão lá. Então, quando eu tiver que chamar a atenção, eu vou chamar. Quando eu tiver que puxar a orelha, eu vou puxar a orelha. Ah, não, porque o cara é pastor, o cara... Não, ali eu sou profissional. Então, a gente tem que saber essas áreas, a gente tem que saber diferenciar bem. E nem todo mundo entende. Ô, pastor Fabrício. Isso. Quais são os dias de culto de vocês aí, o horário que vocês têm? Fala para os nossos seguidores aí, vai que alguém está interessado em conhecer a igreja. Terça-feira nós temos teologia, né? O pastor Ronaldo que ministra teologia. Quinta-feira nós temos o nosso culto, né, de adoração. Aí sexta é o culto de oração, né, que as irmãs que se reúnem lá para orar. Se você tiver enfermo, alguma doença, algo que você precise de oração, elas estão lá para ministrar e orar junto com vocês. E nós temos aí no domingo o culto da família. Pô, que legal. Então a semana inteira estamos carregados aí graças a Deus. Que bacana. Nossa, muito bom. E agora, né, vamos aproveitar esse momento, né, que a gente está precisando de paz. Vamos deixar uma mensagem de paz para o nosso público, principalmente para os jovens, né, que estão aí enfrentando tantos desafios, né? É um mundo, além de desafio, muito jovem se suicidando, né? As drogas também, né? Drogas, eu acho que, assim, não vou falar nem de religião, mas Deus é muito importante na vida dessas pessoas, né? Sim. E na minha também, sim. Tá? De todos nós, todos nós. Então eu também preciso, assim como todos aqueles que vão ouvir a mensagem do pastor. Então eu pego para mim também aquilo que foi de muita importância para mim, porque eu posso estar amanhã numa situação também complicada, porque a gente não manda na cabeça da gente. Né? Sim, claro, então, claro. Pastor. E biblicamente, o que ele é? Uma mensagem que eu quero deixar para todos, né? A Bíblia, ela nos ensina aqui, primeira coisa, entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E eu costumo dizer assim, ó, Deus, ele tem que ser o centro de tudo. Deus é o centro de tudo, do seu relacionamento, dos seus estudos, do seu dia a dia. E eu falo assim, algo que, né, no seu trabalho, enfim, em tudo, Deus tem que ser o centro. Quando você coloca Deus à frente, você é muito mais forte do que essa pessoa. Eu costumo dizer assim, ó, quando você levanta pela manhã, Deus está te dando uma oportunidade de você ser melhor do que ontem. O amanhã, quando você se levantar, você precisa colocar isso na tua mente. Você precisa ser melhor do que hoje. Entendeu? Então, assim, quando Deus nos dá o fôlego de vida e a oportunidade de respirar e de levantar, eu não posso cair mais no mesmo erro que eu cometi ontem. Eu preciso ser melhor hoje. Eu preciso ser o melhor pai, eu preciso ser o melhor filho, eu preciso ser o melhor marido, eu preciso ser enfim, o melhor profissional naquilo que exerço. Entendeu? Como? Deus sendo o centro.
Então, para os nossos telespectadores, para todos nós aqui, Deus é o centro de tudo, tudo na nossa vida. Deus, entendeu? E as demais coisas, Ele vai fazer por nós. Com isso, aqui fica um grande recado para todos nós. Hoje a humanidade sofre demais porque ela quer pegar aquilo que é para Deus fazer e fazer com as suas próprias forças. Entendeu? Por isso que ele fala assim, ó, entrega. O que é uma entrega para você? Eu entrego ao Senhor a minha vida, eu entrego ao Senhor a minha casa, eu entrego ao Senhor a minha família, eu entrego ao Senhor o meu, como diz, o meu trabalho, e o Senhor irá fazer por mim. Por isso que eu iniciei falando que nós temos que descansar no Senhor. Hoje a palavra para nós é essa, que você possa entregar a tua vida e seja melhor, e não, como diz, você não está aqui nesse mundo para agradar o homem, você está aqui para agradar a Deus. Seja grato a Deus por tudo e vai para cima. Obrigado, né? Amém, pela né? palavra, amém. né? Amém, com certeza. Verdade. Nunca faça aquilo para os outros o que você não gostaria que fizessem para você, né? Faça sempre o bem, né? Sempre o bem. Sempre o bem, sempre o melhor. Seja, sabe, você tem que olhar para você mesmo e falar assim, eu preciso ser melhor. Sempre. Cara, eu falo assim, a nossa vida em si é isso. Cara, hoje eu preciso ser melhor, eu preciso ser sabe, e outra. Com isso, as pessoas automaticamente elas vão olhar para você com um olhar diferente. Entendeu? Elas vão olhar para você e falar assim, meu, olha onde o cara chegou. O cara veio lá de baixo, olha onde ele tá hoje. Entendeu? E tudo na nossa vida, o ciclo da nossa vida se resume nisso. Entendeu? De levantar e ir para cima. E a própria Bíblia fala, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Então quer dizer, eu entrego a minha vida ao Senhor. Pedro, quando ele errou lá, não é que ele errou, Jesus, ele quis uma experiência com Jesus. Jesus fala para ele o quê? Sai do barco e vem até onde eu tô. Ele sai e vai. Depois o que ele faz? Ele olha para um lado, olha para o outro, vê a escuridão, acaba o quê? Afundando. Aí é que eu falo. Na hora que ele afunda, a Bíblia fala assim, e Jesus estendeu a mão, quer dizer, Jesus estava perto. Jesus está perto de todo mundo. Jesus está perto de você que está nos assistindo, entendeu? Então no momento da sua aflição, no momento da sua angústia, no momento do seu sofrimento, pode ter todo mundo, a Bíblia fala assim, pode a tua mãe te desamparar, eu, Senhor, estou aí, eu, Senhor, estou aqui para te ajudar. Então quando você toma essa atitude de entrega, não é mais você que decide mais nada, é Deus que vai conduzir o teu caminho do jeito que Ele quiser, e olha, com Deus dá certo. Pô, bacana. Mensagem muito bacana, né? De força, né? Esperança aí a todo mundo que tá assistindo, né? Todo mundo que tá nos acompanhando. É bom aí. Falar de Deus, né? Dá uma paz. É verdade. Pastor, paz e esperança. Aquele agradecimento do Urbanos pela sua participação. Eu que agradeço. Foi uma satisfação receber você aqui. Aprendemos muito, né, Jonathan? Com certeza. Eu tenho certeza que os nossos seguidores também vai ter um momento de paz lá, de ouvir a palavra, falar um pouco de Deus, é sempre muito bom. Amém, eu que agradeço. E sempre vocês. tem muita gente que está precisando ouvir uma mensagem de esperança e de paz, né? Amém, eu que agradeço mesmo aí o convite de vocês. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês e muito obrigado. Eu espero aí que, como nós acabamos de falar, alguém vai ser alcançado. Com certeza. Com certeza. Agradecer aí também o Léo, né, por ter vindo aí. O Léo de vários anos a gente conhece. E o nosso cameraman, Michael. Opa! Obrigado, Michael. Agradecer. E nossos seguidores, não deixem de curtir, compartilhar com os amigos todas essas mensagens de muita importância, né? E tamo junto, gente. Até a próxima. E é isso aí, Lulinha.